Dá uma palavra para a pessoa que está do teu lado aí, não apenas cumprimente, mas libere uma palavra para o coração aí do teu irmão, da tua irmã. Uma palavra profética para essa noite, em nome de Jesus. Antes de você sentar, amém? Vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Convido o pastor Carlos Alberto para estar ministrando a palavra. Logo depois nós vamos ter um momento de oração, tá bom? Glória a Deus. E eu trouxe o vídeo aí, depois da mensagem, já passar aquele vídeo que eu falei com vocês. Aleluia. Glória a Deus. O pastor estava orando, né? Às vezes nós entrarmos aqui e não entendermos que essa aqui é a casa de Deus. Devemos descalçar a sandália de nossos pés. Eu nunca ministrei desse modo aqui, vou ter oportunidade dessa vez, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração nessa noite, por um motivo especial. Não é à toa, não é em vão, que eu tive esse desejo no coração. E eu quero assim que, primeiramente, te agradecer novamente à igreja, pelas orações, pela vida do meu pai. Meu pai, há 5 anos, ele tinha uma situação na próstata que ninguém queria operar, meu pai, porque durante aproximadamente a vida toda deles, 50 anos ou mais um pouquinho, ele fumou mais de 3 carteiras de cigarro por dia. Então, ele adquiriu um efizema pulmonar gravíssimo e por isso, ninguém queria operar ele. Esse era um dos motivos, mas Deus colocou uma médica corajosa na frente dele, uma equipe médica que foi usada por Deus. Foi algo assim, eu pedi oração à igreja, a igreja orou. Também o amado irmão lá do meu trabalho também, pede ao teu pastor, ora pela vida do meu pai também. O pastor aqui orou, o pastor lá orou, os irmãos oraram, E a Bíblia diz que a oração do justo é poderosa, eficaz. E eu louvo ao Senhor. Quem me conhece sabe, que independente de estar ruim ou estar bom, eu louvo a Deus, E agradeço a Deus. Eu sou mesmo, esteja passando por desafios ou não, eu tenho gratidão no meu coração. Mas nada melhor, do que ver a vida do nosso paizinho, natural, o paizinho que o Senhor Jesus colocou na minha família para cuidar de mim, para me educar, que é um homem bom, A gente sabe que bom é Deus, mas assim, um homem assim que fez tudo para me mostrar o caminho assim, o melhor caminho. Infelizmente eu não nasci no Evangelho, mas graças a Deus eu me converti no decorrer da minha vida. E eu queria te pedir, além de te agradecer, que você comigo agora aplaudisse a Jesus pela vida do meu pai, que foi preservado. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque foi uma bênção tão grande, que além de ser operado, ter ido tudo bem, ele está em casa agora, Quando lá no leito do hospital, ele ainda conseguiu uma operação também para minha mãe, Porque o maior motivo de eu ter voltado para o Rio de Janeiro foi reparar alguns erros. E graças a Deus eu tenho conseguido reparar esses erros, E além disso, a vida do meu paizinho e da minha mãe, que estavam muito doentes. O meu pai já, graças a Deus, já está sendo restaurado em algumas situações. E agora o milagre é tremendo, A porção é dobrada, a bênção dobrada, Foi para o meu pai, e lá no hospital ainda conseguiu uma operação que minha mãe não conseguia realizar. E Deus abriu essa porta também. Amém? Glória a Deus, igreja. Amém? Glória a Jesus. Obrigado pela tua oração. Neemias capítulo 3, versículo 15 e versículo 16. Eu aprendi com o pastor Marcos Salles na ceia, Então 2 versículos é suficiente. Glória a Deus. Aleluia. Neemias capítulo 3, versículo 15, 16. Já tinha sido desafiado pelo pastorzão aqui, em ministrar em 20, 25, 30 minutos. Vamos ver se eu consigo agora,
ungido por Deus, né, alcançar esse desafio, que eu falo demais, que eu fale de menos nessa noite, e que o Senhor Jesus fale muito mais do que a minha voz, né? Que o Senhor Jesus toque no teu coração de forma poderosa, no nome de Jesus. Neemias capítulo 3, versículo 15, versículo 16. Está aí, gente. Creia, está aí. Entre Gênesis e Malaquias. Vou quebrar teu galho. Não vai até Apocalipse não, tá por aí. Então vamos lá. Neemias 3,15. A porta da fonte foi reconstruída por Salum, filho de Col-Hoz, governador do distrito de Mispã. Colocou as vigas, pôs as folhas da porta no lugar, com seus ferrolhos e trancas. Reconstruiu também o muro do tanque de Siloé, do jardim do rei até os degraus que descem da cidade de Davi. Versículo 16 do capítulo 3 de Neemias. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Ezur, fez os reparos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Senhor, meu Deus e meu Pai, que de forma simples, clara, Pai, o Senhor venha falar poderosamente no coração da tua igreja, de cada irmão e irmã aqui presente, Senhor, no meu coração, porque a espada corta de lá e corta daqui também, Pai. No nome de Jesus, Pai, te peço que nada tire nossa atenção da Tua palavra. Te peço, Senhor, que a nossa mente esteja focada na Tua palavra. Ainda que estejamos aqui, tenhamos chegado nesse lugar com muitos desafios, que esses desafios somente nos impulsionem, Senhor, a verdadeiramente deixar a Tua palavra penetrar no coração de cada um aqui presente. No nome de Jesus, caia por terra agora todo espírito contrário à Tua vontade, Senhor. E que essa palavra, muito mais do que teoria, seja prática em nossas vidas, seja revelação. É o que te pedimos, já te agradecendo, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nós temos aqui um contexto histórico e geográfico que eu preciso te relatar, para que possamos entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Neemias, ele recebeu uma notícia que a cidade dos seus pais, os muros tinham sido derrubados e os portões haviam sido queimados. Muros derrubados, portões queimados e a cidade estava sendo assolada. A tristeza veio no coração de Neemias, né? E ele foi até o rei Artaxerxes, que autorizou que Neemias cumprisse uma missão de levantar os muros, de restaurar as portas e trazer alegria novamente àquela cidade que foi totalmente assolada, né, pela força dos inimigos. Mas Neemias não fez nada sozinho, não é verdade? Neemias, ele teve a ajuda de guerreiros, homens de Deus, mulheres de Deus. Um deles chamava-se Salum, né? Salum, é um nome, né, abençoado, mas esse cabra aqui, esse Salum, ele fez algo tremendo. Ele foi usado por Deus para restaurar a porta da fonte, né? Eu não quero me deter nos muros que foram derrubados, nem quero me deter também em todas as portas que foram restauradas, senão eu não sairia daqui e em 20, 30 minutos eu não conseguiria ministrar. Mas eu quero me deter exatamente na porta da fonte. Só que aí eu vou ter de te explicar também um pouquinho de geografia bíblica no contexto, né? Eu tenho certeza que você já conhece bastante, né? Mas a nascente do rio, que chamava-se Gion, havia um rio chamado Gion, e essa nascente jogava, né, águas doces do rio, né, para essa porta da fonte. Só que havia um aqueduto que tinha sido construído há algum tempo atrás pelo rei Ezequias. E esse aqueduto, né, trazia com força aquele rio. Aquele rio fluía até a porta da fonte em Jerusalém, né, e terminava exatamente no tanque de Siloé. Você já deve ter ouvido Jesus lá na frente falar do tanque de Siloé, não é verdade?
Eu não vou te explicar sobre o tanque de Siloé, que não é esse o objetivo. Mas a porta da fonte, do rio, de águas vivas, né? É para isso que ela aponta para, veja bem, para prestar atenção comigo, só um pouquinho, como Deus é tremendo e simples. A nascente da onde brota o rio, aponta para Deus. O aqueduto que foi construído pelo rei Ezequias, de forma tremenda, para trazer aquele rio, aponta para o Espírito Santo, que vai jorrando o rio de águas vivas para a fonte, e a porta da fonte é Jesus. Jesus é a fonte de água viva, amém? Você está entendendo? Tranquilo, né? Jesus é a fonte de água viva. Mas, quando falamos em Neemias, normalmente pensamos em liderança, em oficiais, né? Neemias era um homem de confiança do rei Artaxerxes, e achamos então que é uma palavra voltada só para o pastor, para o diácono, para o auxiliar, o colaborador, né? Para o presbítero, é uma palavra voltada para o evangelista, mas nos esquecemos aqui de Salum. Neemias não poderia fazer tudo sozinho, ele precisava de Salum. E talvez nessa noite, com todos os desafios que você tem entrado neste lugar, você seja o Salum de Deus, ou a Salum, né, de Deus. Você seja exatamente a pessoa que vai ser usada por Deus também, porque Neemias lá na frente também foi usado, para reconstruir, restaurar a porta da fonte que também tinha sido derrubada. Está ligado, André? Amém? Está ligado. A fonte, Jesus Cristo quer jorrar sobre tua vida uma fonte de água viva. Quer te batizar com o Espírito Santo de Deus. Quer distribuir dons espirituais sobre tua vida. Como está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberei poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Ele quer derramar virtude, poder sobre a tua vida. E isso não se explica. É algo que você precisa experimentar. É que nem milagre. Batismo do Espírito Santo, virtude sobre tua vida, poder de Deus. O salmista diz, uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence ao Senhor. O poder pertence a Deus. Por que ele fala aqui? Uma coisa disse Deus e 2 vezes eu ouvi. Porque Deus fala uma única vez. Mas a gente ouve a primeira vez na nossa alma e entende assim um pouco. Mas quando é revelado no nosso coração, é a segunda vez que ouvimos, aí entendemos. O poder pertence a Deus. A gente ouve isso sempre, mas muitos poucos são atingidos pelo poder, se revestem verdadeiramente da virtude de Deus, do poder de Deus para testemunhar, e a maioria fica a ver navios, a maioria fica olhando o barco passar, né, porque ainda não foi revelado no coração dela. Querido, querida, o pastor Carlos pode pregar aqui a noite toda, fazer uma vigília, mas não adianta nada. Mas quando a palavra de Deus é revelada, a voz é do pastor Carlos, mas o poder é do Espírito Santo de Deus. Quando a palavra é revelada, a voz é do pastor Carlos, mas o poder é de Jesus Cristo. Quando a palavra é revelada, a voz é do pastor Carlos, mas o poder é de Deus. O poder é de Deus. E aí você entende. Aí você se reveste e você permite que o Espírito Santo jorre rios de água viva sobre tua vida. E aquilo brota, flui. Um dos significados da palavra gion, no original em hebraico, é irromper. E eu fiquei curioso, fui olhar no dicionário o que significa irromper, né? Um dos termos invadir, mas aí não é de Deus, né? Porque Deus, a Bíblia ensina que o Espírito Santo de Deus é um cavaleiro. A Bíblia ensina que Jesus também é um cavaleiro. Também Apocalipse, eis que bato a porta. Não é verdade? Jesus, ele bate a porta para que você abra. Ele não arromba, não invade. Aí eu continuei pesquisando. Aí sim. Irromper
aparece de repente, né? De repente aparece. Ou então, ele preenche impetuosamente. Ou então, brota. Entendeu? O Espírito Santo de Deus, ele quer brotar com rios de água viva no teu coração. O Espírito Santo de Deus, ele quer, assim, surgir de forma impetuosa, como um fluxo de água viva no teu coração. Por isso o Espírito Santo, você crendo ou não crendo, ele está batendo na porta do teu coração nessa noite. Se você já foi batizado com o Espírito Santo, se você já recebeu um dom espiritual, se você já recebeu virtude, ele quer te restaurar. E se você ainda não experimentou nada disso, ele quer que você experimente pela primeira vez. Ele quer entrar no teu coração de forma impetuosa. Ele quer brotar. Ele quer surgir de repente. Imagina o que está lá em Atos capítulo 16. Quando Silas e Paulo estavam recebendo chicotadas. A Bíblia diz que eles resistiram àquelas chicotadas com salmos, com cânticos espirituais, glorificando a Deus. E de repente você imagina cada chicote que recebia. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios que ele fala mais em línguas estranhas do que qualquer outro. De repente ele está levando chicotadas e começa a brotar um rio de água viva da voz do apóstolo Paulo. E muito mais do que um simples louvor, ele começa a cantar cânticos espirituais. Aí a Bíblia diz lá no livro mesmo de Atos 16, que de repente, brotou o quê? Um terremoto de Deus. Aleluia! Deus quer provocar um terremoto na tua vida. Vou repetir, Deus quer provocar um terremoto na tua vida. Chicotada não vai te parar, enfermidade não vai te parar, desemprego não vai te parar, circunstâncias difíceis não vão te parar. Você vai experimentar o de repente do Espírito Santo de Deus. Você vai estar numa fila de emprego, está pedindo lá faculdade, você tem 1º grau incompleto, tem lá mais de 1.000 pessoas e uma única vaga, está pedindo lá outras línguas, poliglota, né? E você não sabe muito mal falar a língua portuguesa, mas eu quero te dizer que pela fé você pode falar. Eu tenho o 1º grau incompleto, está pedindo faculdade, mas eu estou na faculdade de Deus. Eu estou na faculdade da escola dos profetas, nível superior, no nome de Jesus. Ela está pedindo que fale outra língua, mas eu falo línguas estranhas, porque eu fui batizado com o Espírito Santo de Deus. Tem mais de 1.000 vagas, né? Tem mais de 1.000 concorrentes e uma única vaga. Você não sabe, meu filho, minha filha, mas aqueles 1.000 candidatos serão desclassificados, e é Deus que vai te escolher. É o de repente de Deus, revestido com o Espírito Santo, revestido com poder. É o de repente de Deus, que vai brotar impetuosamente do teu coração. O Senhor Jesus está assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato a porta do teu coração. Você vê que Salum tinha uma grande responsabilidade. Salum, ele tinha de colocar as vigas. Colocar a viga no teu coração, na tua vida, não é responsabilidade de Deus. Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Está aqui escrito no versículo 15, que Salum, presta atenção, colocou as vigas. Você que tem de colocar as vigas. Se você é um Salum de Deus, uma Salum de Deus, é você que tem de colocar as vigas para que a porta da fonte seja restaurada. E se a viga fraca ou viga forte, você que é responsável. Se a tua fé é fraca ou se tua fé é forte, não adianta, Senhor, me acrescenta um pouco de fé. Não, o Senhor Jesus fala: se tiveres fé como um grão de mostarda, não precisa ser grande o tamanho do grão da tua fé.
Pode ser do tamanho pequenininho de um grão de mostarda, mas se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai mover uma montanha de um lado para o outro. Tem um monte na minha frente, no nome de Jesus, sai monte. No nome de Jesus, sai. Por quê? Porque eu creio em Deus. Porque eu creio no Todo-Poderoso. Sai no nome de Jesus. Você que tem a responsabilidade, salão de Deus, de colocar as vigas, se é forte ou fraca, se é viga forte ou viga fraca, é você que é o responsável. O pastor não vai ser responsável pela tua fé. O diácono não vai ser responsável pela tua fé. Deus não vai ser responsável pela tua fé. Diga assim: eu sou responsável pela minha fé. É isso aí. E agindo Deus, quem impedirá? Salum também, ele teve que fazer outra coisa. Ele ficou responsável pelo ferrolhos e trancas. A porta, Deus quer restaurar. Mas para que o fluxo do rio de água viva passe por essa porta, você precisa ser responsável pelos ferrolhos e trancas, sabe por quê? É você que vai manter trancado, ou você que vai destrancar o poder de Deus sobre tua vida. É você que vai falar assim: passa, Senhor, vem com o teu poder, vem com a tua unção. Passa, Senhor, eu quero sair daqui batizada com o Espírito Santo. Eu quero sair daqui batizado com o Espírito Santo. Eu quero sair daqui cheio de fé. Eu quero receber, Senhor, eu quero o dom de curas, Senhor. Eu quero o dom de realização de milagres, Senhor. Eu só saio daqui depois, Pai, no nome de Jesus. Derrama sobre minha vida. A tua palavra diz que é o Senhor que distribui o dom como lhe apraz. Derrama sobre minha vida o dom da fé. Não uma fé comum, mas uma fé excepcional. Derrama sobre minha vida, Pai, o dom de discernir os espíritos. Eu quero isso. Eu quero sair nessa noite restaurada, com a porta da fonte restaurada, a porta da fonte reconstruída, sair daqui sem depender de circunstância, à esquerda ou à direita, porque à direita ou à esquerda, à frente ou para trás, por todos os lados, eu prosperarei em Deus. Por todos os lados eu serei abençoado, porque Deus está comigo, porque a virtude do Espírito Santo está comigo. Eu fui revestida com o poder de Deus. E ninguém pode contra Deus. Se o diabo vier contra mim, foi como o pastor falou aqui no outro dia, eu só preciso fazer uma coisa: resistir, porque o restante Deus faz. O milagre Deus faz. Versículo 16. Aí eu estava meditando nessa mensagem e eu fui ver, eu estava só no único versículo, no capítulo 15. Eu me detendo nessa mensagem e Deus começou a falar comigo dos valentes de Davi. Eu, Senhor, que valente de Davi, meu Deus. Olha só, eu debatendo com Deus. Eu estou aqui em Neemias. Eu estou falando da porta da fonte. Mas o que tem os valentes de Davi com tudo? Eu estou pensando em batismo com o Espírito Santo. Eu estou pensando aqui em o que tem a ver. Aí, Deus falou comigo. Olha o versículo seguinte. Versículo 16. Depois dele, Neemias, filho de Asbuque, governador da metade do distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente ao sepulcro de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Eu, Deus, não estou entendendo nada. Aí eu, peraí, agora entendi. Aí veio a revelação, né? Tim, estalo. Já tinha terminado no versículo anterior, no 15. Já tinha falado, que do jardim do rei até os degraus que descem da cidade de Davi. Já tinha falado isso no final. Aí depois foi falando que Neemias, aí entrou Neemias na jogada, não era mais Salum. Agora a parte de Deus aí, junto com a tua parte. Neemias entrou na jogada, e aí diz que ele fez reparos até em frente ao sepulcro de Davi. Eu, Deus, como a Bíblia diz que eu tenho que trazer a lembrança o que me traz esperança. Como é que eu vou olhar para um sepulcro, para uma sepultura de um homem e ter esperança? Eu não estou entendendo. Os valentes de Davi, meu filho. Se lembra? Pai. Isso mesmo. Se lembra? Davi, homem segundo o coração de Deus. Se lembra dos 3
homens que invadiram o território inimigo dos filisteus. Quando Davi suspirou, vamos imaginar que Davi estivesse apontando para Jesus, porque Jesus é a raiz de Davi, é a raiz de Jessé, né? Quando Davi suspirou, os 3 valentes de Davi invadiram o terreno dos inimigos para pegar um copo d'água para Davi. Vou chegar lá. A gente está falando de porta da fonte. Um copo d'água para Davi. 3. Só que eu fiquei curioso, né? Eu fui contabilizar em 1 Crônicas, capítulo 12. Se você está lendo um plano de leitura bíblica diário, você passou por lá também. Eu fui contabilizar em 1 Crônicas, capítulo 12. Fiz as minhas continhas. Davi, a gente sempre imagina 30 valentes de Davi. Só que eu contabilizei ali 344.722 valentes de Davi. Raciocina comigo, eu vou chegar lá. Aí eu, Deus, 344.722 valentes de Davi, 30 chamaram a atenção, 3 se destacaram. Aí calma que eu vou chegar lá. Mas aí eu continuei a ler o plano de leitura, né? E lá na frente eu verifiquei que estava só 1/3 ali dos valentes, na verdade. Porque se você se lembra numa passagem mais à frente, Davi fez algo que Deus não queria que ele fizesse. Ele fez o censo demográfico, né? Para saber quantos soldados haviam, quantos homens de guerra haviam, né, com ele. E Joabe, muito a contragosto, que Joabe não queria fazer o que Davi pediu, mas ele, muito a contragosto, fez. E foi contabilizado lá em Jerusalém, foi 1.100.000 soldados, homens de guerra. E foi contabilizado lá em Judá, 470.000 homens de guerra. Quer dizer, morreu os 344.722 valentes de Davi. Agora eu estava contando, já era 1.100.000, mais 470.000. Se eu não estou muito ruim em matemática, o total dá 1.570.000 valentes de Davi. Aí eu comecei a raciocinar. Deus começou a me mostrar, a me revelar ali. Filho, 1.570.000 valentes de Davi. Por causa disso, antes de eu te falar da revelação, por causa disso, o que aconteceu? Davi sofreu as consequências, eu tenho que falar disso, né? Por não fazer a vontade de Deus, Deus agora você vai sofrer as consequências, Davi. Te dou 3 alternativas. 3 anos de fome. Davi logo, meu Deus, 3 anos de fome, eu como bem, tem banquete, né? À vontade. Como é que vai ficar Mefibosete? Todo dia ele vem aqui mancando, mas ele vem comer na mesa do rei, né? Mefibosete, não posso pensar em Mefibosete, não. 3 anos de fome, não. E aí, outra alternativa, olha só que alternativa boazinha. As 2 últimas são tremendas. 3 meses sendo perseguido pelos seus inimigos, com a espada dos seus inimigos sobre o encalço, o seu encalço sobre o seu pescoço. A espada do homem sobre o seu pescoço. Ah, meu Deus, 3 meses meu inimigo me perseguindo, a espada dele é meu pescoço, eu estou frito. Ou 3 dias debaixo da espada do Senhor. Jesus, ele respondeu assim: prefiro cair na mão do Senhor, porque ele é infinito em misericórdia. 3 dias embaixo da espada do Senhor. Não sou bobo, vou cair na mão do homem, não. A espada de Deus é melhor. 3 dias, 70.000 homens morreram. 70.000 homens foram atingidos por uma praga, por causa da desobediência de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou, sofreu a consequência. Homem de coração de Deus, desobedeceu. Deus perdoou, mas sofreu a consequência. 70.000. Quando o anjo do Senhor estava indo em direção a Jerusalém para acabar com mais uma, era uma praga que houve, né? Foi uma praga, um vírus ali que matou 70.000. Eu não quero saber o nome do vírus, mas 70.000 morreram. Quando o anjo do Senhor se encaminhou em direção a Jerusalém, Davi o percebeu, em um dos livros fala sobre isso, que Davi percebeu o anjo para destruir mais gente, para matar mais gente. Davi falou: Deus,
eu sou culpado, tem misericórdia, não faz isso, né? Com as minhas palavras que eu estou falando, não faz isso, eu cometi o pecado, eu desobedeci, que venha sobre mim a consequência, mas poupa esse povo. E a Bíblia diz que o Senhor te arrependeu, e ali ele parou o anjo do Senhor. Não vou entrar em detalhe se Deus se arrepende ou não, vai pesquisar na internet, vai pesquisar em livros, né? Não vou entrar nesse detalhe. Mas aí eu estou te contando a história para você entender um pouquinho. 70 mil pessoas morreram. Então, se fosse 70 mil homens de guerra, que é tipo assim, Davi estava se estribando na sua força pela primeira vez, talvez, né? Porque quando ele foi enfrentar o Golias, ele tentou vestir a armadura de Saul, ele não conseguiu andar, ele largou tudo, pegou lá a tiradeira dele, a funda, não, eu vou com a força do Senhor, eu não vou na minha força, eu vou na força de Deus, né? E com isso ele derrubou o Golias, mas talvez ali ele, quer saber quantos soldados eu tenho, quantos homens de guerra eu tenho, e talvez os 70 mil, a Bíblia diz que 70 mil homens morreram, não diz se foram homens de guerra ou não, né? Mas talvez tenham sido 70 mil homens de guerra. Olha a baixa que o exército de Davi teria sofrido, né? Por causa de uma desobediência. Deus estava falando, ó, você precisa depender de mim. Você não precisa de muitos homens. Você não precisa de muita teologia. Você não precisa de faculdade. Você não precisa de nada disso. Você precisa entender que a voz é de Davi, mas o poder pertence a Deus. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu creio, agora vou chegar no raciocínio. Para prestar atenção. 1.570.000 valentes de Davi. Deus estava mostrando isso porque o sepulcro de Davi estava sendo reparado. Precisamos trazer a lembrança o que nos traz esperança. 1.570.000 valentes de Davi. 30 deles chamaram a atenção de Deus. Aproximadamente, quando se fala de valente de Davi, é de 37 valentes de Davi, na verdade. As pessoas falavam 30, mas eram 37 valentes de Davi. O principal deles, segundo a palavra, chamava-se Abissai. Ele era irmão de Joabe. Peguei no teu pé hoje. Abissai, irmão de Joabe. A Bíblia diz que ele era o principal dos valentes de Davi. Mas a Bíblia também fala assim, ele era tão famoso quanto os três. Eita. Mas não se igualava aos três. Eita. Olha só. 1.570.000 valentes de Davi. 37 chamavam a atenção de Deus. Deles tinha um que era o principal, o Abissai. Mas ele se tornou tão famoso quanto os três, mas não se igualava aos três, porque três, raciocina comigo, em Deus, se destacavam. Três se destacavam. De 1.570.000, por isso que eu estou te falando, na fila de emprego tu não precisa, se tiver mais de 1.000, um pode se destacar, e essa pessoa que se destaca é você. Eu não estou falando de ser famoso para o homem, de se destacar para o homem, como o apóstolo Ezequiel falou em uma das últimas ceias, né? Que o homem que busca a fama olha para o chão, mas nós somos os espirituais e olhamos para o céu, para o celestial, a nossa visão é celestial, para cima. Não buscamos fama, não buscamos destaque humano, não buscamos ser popular para Deus. Nós queremos ser popular nos céus, queremos nos destacar nos céus, queremos ser conhecidos de Deus. É isso. E somente um homem cheio do Espírito Santo, cheio de virtude, uma mulher que foi batizada com o Espírito Santo, ou renovada no batismo do Espírito Santo, que deixa o rio de água vivas brotar impetuosamente do seu coração, porque permitiu que Deus restaurasse a porta da fonte. Somente esse homem e essa mulher se destacam. Aparece para Deus e não para os homens. O nome dos três, José e Bessebete, o primeiro deles. O segundo, Eleazar. O terceiro, Samá. José e Bessebete, diz a palavra de Deus que com uma única lança, ele derrubou
800 soldados inimigos. Jesus, imagina você com uma lança, não é um revólver, não é uma metralhadora, não é. Você já viu aquele filme 300, né? 300 homens enfrentando milhares. Agora você imagina um homem enfrentando 800. Joseph Bessebete, ele estava muito mais revestido do que aqueles 300 que você viu no filme. Sabe por quê? Eu creio que havia poder sobre a vida dele. Sabe por quê? Sobre a vida de Saul. No início da sua carreira, ele recebeu o Espírito Santo. Ele, profetizou. Ele terminou mal, é verdade. Mas ele recebeu o poder. Houve um outro homem que no decorrer, e começou bem, no decorrer ele foi mal, mas terminou bem, chamado Sansão, lá no Antigo Testamento. Ele foi revestido do poder para derrubar o leão, revestido do poder para derrubar os inimigos, né? Diz a palavra de Deus que ele deu mole, brincou com o pecado, e Dalila, né, o enganou, né, e ele perdeu, foi cortado as 7 tranças, com isso ele teve os olhos vazados, mas no fim, a Bíblia diz que ele matou mais inimigos do que toda a sua vida. Ele terminou bem, e ele também foi revestido. Você vê no Antigo Testamento, você não precisa muito não, imagina, né? Imagina Abraão com mais de 100 anos de idade, vou ter um filhinho, tenho que ser revestido de poder, do poder de Deus. E Sara, com aproximadamente 80, 81 anos, meu filho, duvido, não, estou falando, né? Eu creio. Né? Tem que ter poder para ter filho com aproximadamente 100 anos. Aqueles homens, sabe, Matusalém para viver até 965 anos, se eu não me engano, só recebendo poder, virtude. Eu não creio que é isso, não, eu não tinha passado. E Enoque, para ser, né? A Bíblia diz que foi arrebatado por Deus, né? Enoque andando com Deus, recebendo virtude de Deus, poder de Deus, né? Imagina Enoque sendo arrebatado por Deus. Você crê como que ele foi? Ó Senhor, ó vida, ele, glória a Deus, aleluia, vem Senhor, aleluia, glória a Deus, né? Falou em línguas estranhas, né? Brincou ali. Joseph Bessebete, Samar, eu estou terminando. Samar, ele defendeu um campo de lentilhas, sua família, quando todos correram. Samar falou assim, eu não vou correr. E eu creio, não está escrito ali, mas eu creio, eu posso imaginar isso. Que ele falou assim, eu sou cheio do Espírito de Deus. Porque Miqueias fala lá no livro de Miqueias, eu sou cheio do Espírito de Deus, do poder do Espírito. Enquanto todos corriam para o lado, Samar iria na contramão. Não, eu vou ficar e enfrentar o inimigo. Todos vão para o lado esquerdo, saída pelo lado esquerdo. Eu vou permanecer firme. Ninguém vai tocar na minha família. Ninguém vai tocar no meu campo de lentilhas. Ninguém vai tocar na minha propriedade, naquilo que Deus me deu. Porque eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. E para isso você não precisa ser simpático, simpática não. Porque Miqueias não era simpático nem simpática não. Ele era profeta cheio do Espírito Santo para profetizar contra o pecado, para confrontar aquele chefe que aceita suborno, para confrontar aquela pessoa que é desleal, infiel a Deus. E por fim, Eleazar, esse é o que eu mais gosto. A Bíblia diz que ele derrotou todos os inimigos filisteus. Ele abateu cada um até a sua mão cansar. Até tu está cansado, meu filho? Tu está cansada, minha filha? Imagina Eleazar. Ele abateu cada um até ficar cansado. A Bíblia diz que a espada se pegou nas suas mãos. Eu creio, por causa do sangue dos seus inimigos. Talvez você não... Pega a sua espada aí, pega a espada do Senhor. Talvez você não esteja vendo, mas há uma guerra espiritual ao seu redor. Os anjos de Deus estão a seu favor, porque a Bíblia diz que Deus dá ordens aos seus anjos
em favor de seus ministros. Existe uma batalha espiritual. E por você estar pegado à palavra de Deus, né, a sangue dos teus inimigos, por isso ela não vai sair das tuas mãos. Por isso a palavra de Deus não vai sair do teu coração, porque respingou sangue dos teus inimigos, mas ela está colada na tua mão por causa do sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Glória a Deus. Três homens se destacaram. Porque eu creio, a porta da fonte foi restaurada, reconstruída. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, não vou fazer apelo, até porque eu acho a palavra apelo é uma palavra que não condiz com o que é realmente. Mas vou te desafiar e você não precisa sair do teu lugar. Vai ser um desafio bem simples que eu quero orar pela tua vida de forma bem rápida. Terminou a palavra? Terminou. Sabe? Será que hoje o Espírito Santo de Deus, ele pode encontrar 3 homens ou 3 mulheres nesse lugar que queiram se destacar para Deus? Não estou falando de chamar a atenção de Deus, não. Estou falando de se destacar para Deus, de ser conhecido nos céus. Isso é bíblico. José recebeu uma capa de destaque, foi o único dos irmãos que recebeu um manto colorido sobre ele, que o fez se destacar de todos os seus irmãos. Sabe? Talvez não sejam só 3, sejam mais. Mas se Deus encontrar um, se Deus encontrar 2 ou 3, eu creio que haverá uma grande festa no céu. Eu quero orar pela tua vida, sabe? Você que já foi batizada com o Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo, e o rio secou no teu coração. Aí você parou no meio do caminho. Você que nunca experimentou e também desistiu de tentar experimentar, não desista, porque hoje pode ser o dia da tua vitória. Hoje pode brotar um rio de água viva. Você que um dia já passeou na presença de Deus e isso secou. Eu quero declarar que nessa noite, se você fechar os olhos pela fé, pode brotar impetuosamente um rio do teu coração. Pode brotar impetuosamente. E veja bem, quando o rio brota, ele não vai ficar só na tua vida. Ele vai brotar para todos os lados. E você não vai precisar falar muito não, porque a voz é tua, mas o poder pertence a Deus. Sabe, o rio vai alcançar muitas vidas através da tua vida com Deus, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero te desafiar. Se essa palavra tocou no teu coração nessa noite, e você tem uma convicção na tua alma, tem uma convicção na tua vida, eu vou ser essa pessoa que vou me destacar para Deus, vou me destacar, ser conhecido nos céus, não ser conhecido pelos homens, não me destacar para os homens, mas para Deus, uma vida santa, cheia do poder de Deus, cheia da virtude de Deus, manifestando todos os dons espirituais. Eu quero ser essa pessoa. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e ficasse de pé nessa noite, que eu quero orar pela tua vida. Só você que Deus falou contigo nessa noite. Desse modo, coloca a mão no teu coração e fica de pé, no nome de Jesus. Aleluias! Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Ô Espírito Santo de Deus, Ele canta lá, baixaia, nabaturi, elebas. Senhor, Pai, muitos corações ficaram secos, pararam de brotar o rio de água viva nos seus corações. Essas pessoas que se levantaram, Pai, precisam do teu rio e aceitaram nessa noite o desafio. Elas estão dispostas a destrancar seu coração, a porta do seu coração, a porta da fonte, para que o teu rio possa fluir. Elemana canta lá, baturi, elemaias, impetuosamente sobre sua vida.